Agora a gente fala sobre o estado de saúde do ex-presidente, porque o ex-vereador Carlos Bolsonaro informou que ontem Jair Bolsonaro voltou a passar mal na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Numa rede social, Carlos destacou o seguinte: o médico do meu pai foi chamado à prisão após sermos informados de que suas crises persistentes de soluços evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária. Neste fim de semana, a defesa dele protocolou mais um pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao STF, que até o presente momento, lamentavelmente, não foi apreciado. Carlos também divulgou uma foto do pai e acrescentou o seguinte: a foto anexa registra meu pai em intermináveis crises de vômito decorrentes das sequelas da facada que sofreu, praticada por um antigo militante do PSOL, partido historicamente alinhado à facção política de Lula. E a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, afirmou que a condição de saúde de Jair Bolsonaro estaria sendo agravada pelo regime de custódia. Michele disse que houve mudança no procedimento de segurança após a troca de equipe. Quando a custódia era feita pela Polícia Federal, a porta da cela permanecia aberta. Já com a Polícia Penal Federal, o quarto passou a ficar trancado. Michele segue preocupada com a possibilidade de uma nova queda sem que os agentes possam agir rapidamente. Michele também declarou que as autoridades que já foram informadas, abre aspas, sobre os riscos reais de morte que ele corre ao permanecer 24 horas trancado em um quarto, apresentando tontura em decorrência dos efeitos das medicações. Ana, eu começo com você. Neste fim de semana, mais uma vez, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro pediram a prisão humanitária, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue naquela sala de 12 metros quadrados da Superintendência da Polícia Federal, sozinho. A gente lembra que ele ficou 8 dias hospitalizado, na última das intervenções, né? Porque foram várias, ficou 8 dias hospitalizado, voltou para a cela sozinho no dia 1º de janeiro de 2026 e ele precisa de cuidado, de acompanhamento, vamos dizer assim, 24 horas por dia, em razão aí de todo o estado, quadro de saúde, o contexto, né, delicado de saúde do ex-presidente. Paula, e eu vou seguir cobrando os políticos de direita que se elegeram na onda do Bolsonaro. Há deputados e deputadas muito bons, combatentes, que estão sempre ali, fazendo requerimentos e na tribuna, mas há muito silêncio também. Alguns não estão gostando dessa cobrança do povo, é uma cobrança que não é só minha. O Renzo Grace, da família Grace, cobrou essa semana também nas redes sociais. Recesso com o presidente Bolsonaro desta maneira. Quando eu vi essa foto, Paula, que o Carlos Bolsonaro postou, num primeiro momento você pensa assim: poxa, será que não é melhor resguardar o presidente e não postar uma foto dessa? É uma foto, de uma certa forma, mostra uma intimidade muito grande num momento delicado. Mas depois, Paula, essa foto merece ser vista e revista não pela esquerda, mas pela direita no Brasil, por todos esses deputados, deputadas, senadores, senadoras, congressistas que estão em recesso. Mas não tem nada para a gente fazer. A gente já fez um requerimento para A, para B, para C. Continua fazendo. Vai para o plenário. Vai para o microfone, obstrui, pede sessão extraordinária. O que não dá é para ver esse tipo de foto e achar que o Brasil está normal. Um presidente que, antes dessa foto, foi condenado a 27 anos de prisão por um golpe que não existiu. E nós estamos em recesso. Então, eu sei que teve alguns políticos em Brasília que não gostaram das críticas que influenciadores, jornalistas, cidadãos
conservadores, liberais estão fazendo a esses congressistas. Mas aguentem essas críticas, sim. Vocês não podem fugir dessas críticas, não, porque é ano eleitoral, então é melhor conter as críticas, já que a gente precisa, né, correr uma eleição importante. As críticas vão seguir. Porque essa foto, se a produção puder colocar mais uma vez na tela, essa foto do presidente Bolsonaro é uma foto de um sistema bruto, totalitário, de um judiciário corrompido, ativista, militante, mas é uma foto também que vem do silêncio da tal direita em Brasília. Bom, Marcília, o estado de saúde de Jair Bolsonaro, na semana passada, ensejou mais uma decisão absurda ali do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a nulidade, né, anulação de uma sindicância que foi solicitada pelo Conselho Federal de Medicina, que emitiu uma nota, pediu a instalação de uma sindicância em relação à atuação ali da equipe médica, né, da Polícia Federal. Na sequência, uma decisão do ministro anulando e ainda chamando o presidente do CFM para uma oitiva para prestar esclarecimentos a respeito desse pedido. Chamou o presidente do CFM para ser constrangido, intimidado. É para isso que chamou, para a Polícia Federal intimidar um presidente do Conselho de Medicina. Que é uma vergonha, uma completa vergonha, o ministro Moraes se metendo em questões éticas de conselho profissional. Quer dizer, então amanhã, sei lá, tem um problema numa ponte e alguém vai ver se a ponte foi bem feita ou não, chama o Moraes, ele vai lá para um capacete e vai ver se a ponte foi feita ou não, se a sindicância deve ou não ser feita. Teve um problema no paisagismo da tua casa, chama o Moraes, que ele vai lá e vira arquiteto também, ou paisagista, e sei lá mais o quê. Quer dizer, é uma completa vergonha, ainda põe a Polícia Federal para passar o constrangimento de intimidar um médico. Né? Um médico, Moraes perseguindo médico, é a maior vergonha dos últimos tempos. Além de torturar o Bolsonaro, que é isso que ele está fazendo, vamos dar o nome ao que está acontecendo. Isso é tortura. Tortura, aliás, é tão importante esse nome tortura, que a tortura é uma das únicas coisas. Tortura, terrorismo e crime hediondo são os únicos que não podem ser anistiados. Então a gente fala tanto que o Moraes acha que a anistia não poderia ser feita em relação aos réus do dia 8, a única anistia que não poderia ser feita é em relação a ele, as ilegalidades que ele comete, porque tortura não é anistiável. E o Moraes está torturando o Bolsonaro. E por que está torturando? Porque ele é desumano? Também, mas não apenas, por um cálculo político. O cálculo político é matar o Bolsonaro politicamente. Né? E se de quebra isso não for possível de fazer na abstração, né? Simbolicamente, talvez então matar também do ponto de vista corpóreo, do ponto de vista dele próprio. Porque afinal de contas eles querem impedir que o Bolsonaro não é mais ser um político, não é mais ser viável politicamente, eles querem que o Bolsonaro seja visto como um político, que influencia a política desse ano, que influencie nas eleições. E é para isso que estão torturando o Bolsonaro. Vale a gente recuperar que há 4 semanas atrás, né, houve um burburinho de que ministros teriam reservadamente dito que a prisão domiciliar humanitária do Bolsonaro seria concedida após as eleições. Quer dizer, isso fica claro que o cálculo é político. Enquanto isso está o Collor com a prisão domiciliar humanitária na casa dele na orla lá de Maceió, porque ele tem um problema de bipolaridade. Então, assim, faça-me o favor, é absurdo o que o Moraes faz com o Bolsonaro, é absurdo o que o Moraes faz com os médicos, é absurdo o que o Moraes faz com a gente. Marcília, só para a gente entender aqui, em condições normais deveria haver um juiz para cuidar da execução dessa pena. No caso, o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, chamou para si essa função. Agora, os advogados poderiam pedir à PGR, ao Ministério Público, para se manifestar a respeito dessa prisão humanitária, ou cabe exclusivamente ao juiz da execução penal deferir ou não a prisão domiciliar? Pois é, o Moraes, os advogados poderiam, em tese, questionar se o Moraes ele deveria ser esse juiz da vara de execução, mas isso meio que já foi, já passou.
né? Agora não dá mais, o Moraes já assumiu essa função. Aliás, curiosamente, quando houve... Lembra-se daquele cara do relógio, né? Que derrubou o relógio e etc. Ele, quando um juiz de uma vara de execução o soltou, porque não tinha tornozeleira, tinha um problema técnico, e um juiz da vara de execução o soltou, o Moraes, ele não apenas revogou a decisão do outro juiz, como fez com que esse juiz também prestasse esclarecimentos. Esse juiz teve que pedir desculpas. Então, a questão é tão grave que não é que o Moraes apenas assume a função do juiz da vara de execução. É que o Moraes, ele põe o juiz da vara de execução submetido a ele. E se não lhe concede as ordens, se não faz a sua vontade, ele ainda vai lá e constrange. Ele não constrange só médico, ele constrange também os juízes.